Olá, lindona! Seja muito bem-vinda ao Legado Delas Cast. Esse é o 7º episódio, onde nós estamos recebendo aqui 2 mulheres extraordinárias. E este é o podcast onde mulheres se destacam com suas histórias e com seu legado. Mulheres que fazem a diferença no mundo. E hoje, em especial, eu estou aqui com 2 mulheres realmente extraordinárias. A gente vai aprender muito aqui, então fica com a gente. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Já clica aí no sininho para não perder nenhum episódio extraordinário por aqui, hein? E deixa teu comentário, que a gente vai adorar ver por lá. Bom, já vou receber aqui, então, falar com ela, Mai Duchini. Ela que é mentora de mulheres em hábitos e produtividade, mãe do Vicente e do Benício, esposa de Thales e empresária à frente da TMBV Cursos e Treinamentos. E também eu vou receber outra convidada, mas antes deixa eu dar um oi pra Mai. Tudo bem, Mai? Tudo bom, Grazi? É muito um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu, uma honra te receber Obrigada. aqui. Olha, acompanha há muito tempo já o conteúdo dela, conteúdo muito top. E a gente vai aprender muito aqui, né, como eu falei. Também tô recebendo aqui a Jéssica Brum, ela que é formada em design de moda, especialista em imagem e estilo, palestrante, atende principalmente empreendedoras que querem destacar seus negócios com uma imagem visual estratégica de sucesso. Tudo bem? Tudo bem, Grazi. Quero agradecer por esse convite. Dizer que é uma honra para mim estar aqui. Inclusive, uma das minhas orações esse ano é que eu esteja em mesa de mulheres extraordinárias, mulheres que inspiram. Então, para mim, estar aqui é muito gratificante. É uma resposta dessa oração. E eu tenho certeza que o assunto que a gente vai tratar aqui, eu vou aprender muito. E quem ouvir também vai aprender bastante. Com certeza. E hoje, né, o tema é produtividade feminina. Hoje a gente vê muitas mulheres buscando isso, né? Produtividade, como se apresentar melhor, ter mais resultados, empreender, ter sucesso. E é um pouquinho de tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu já vou começar fazendo perguntas, mas é um bate-papo, hein? Lembrando que é uma conversa, um café entre amigas. Que mulher aqui. gosta, né? Uma mesa onde mulheres compartilham conhecimento, experiências, ó. Preparem uma experiência bem legal para compartilhar com a gente. Mas falando em produtividade, deixa eu começar com uma pergunta, tá? Na visão de vocês, bem pessoal mesmo, vamos assim. Quais são os principais hábitos? Vamos começar por hábitos, né? Que a gente precisa desenvolver para ter produtividade. Bom, Grazi, na minha opinião, posso começar? Pode começar, com certeza. Eu sempre falo que o óbvio bem feito, ele tem sempre o seu valor e o seu lugar. Eu vejo muitas pessoas hoje querendo fazer hacks incríveis de produtividade, faça isso, faça aquilo, mas estão negligenciando o óbvio. Eu sempre digo que aquele óbvio bem feito, que a gente entende que é de fato importante, mas a gente negligencia, como dormir bem, principalmente, para mim, na minha opinião, o maior hack de produtividade é dormir, ter uma rotina de sono. Se alimentar bem, obviamente, na medida do possível, mas se dá condição, como eu sempre falo, né? Porque às vezes, como eu falei, a gente fica procurando várias coisas para ser mais produtiva, mas o óbvio a gente não tá fazendo. Que é dormir bem, se alimentar bem e principalmente exercício físico. Então, assim, para mim, o óbvio bem feito e não sendo negligenciado. Ter esse hábito de autocuidado, que nada mais é cuidar da autoestima, cuidar do corpo, né? Cuidar da alma, cuidar do sono, enfim. Isso é o primeiro hábito. Aí depois as outras coisas a gente vai acrescentando com conhecimento, consultorias, investimentos. É o fundamento, né? Enfim. Sim. E para isso, né, vendo as 2 colocações, a questão da identidade, você entender quem você é. Importantíssimo. Entender o teu valor. Porque, tipo assim, se eu não sei quem eu sou, eu não vou me preocupar, muitas vezes, em cuidar de mim. Agora, quando eu entendo exatamente quem eu sou, que eu sou a imagem e semelhança do Criador, e que Ele me fez para fazer a diferença no mundo, e se eu negligenciar tudo isso que vocês falaram, arroz com feijão bem feito, eu posso deixar de fazer diferença na vida de pessoas, e por isso pessoas podem... Exatamente. E sabe que isso é muito importante, Gra, porque eu quando trabalho, muitas as mulheres querem, né, melhorar a imagem, eu vejo que eu preciso cuidar primeiro para falar quem elas são como mulheres, porque elas esquecem que são únicas, por conta da comparação, do perfeccionismo que existe, né, as redes sociais infelizmente trazem isso, e quando a mulher não entende a identidade dela, que ela é única, ela vai tentar fazer tudo menos o que era para ela fazer. E o que acontece? Ela vai se frustrar, porque ela não vai dar conta, ela não vai acertar. Mas quando ela faz o que ela nasceu para fazer, seja ser consultora de imagem, seja liderar, seja levantar mulheres, seja ser uma boa mãe, seja ser mais uma lá dentro da empresa, que talvez o chamado dela é lá dentro, ela não entende que ela nasceu pra fazer, ela não vai dar conta e ela vai se frustrar, porque ela tá fazendo o que não era pra fazer. E aí vem a comparação, né, Mai? Exatamente. Eu acho que as mulheres, elas se perdem muito nas demandas, né? Personagens e suas demandas, assim. Então, se eu perguntar, Grazi, o que você é? Você vai dizer, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou filho, eu sou irmã, eu sou mentora.
E por último, as mulheres tendem a botar eu sou mulher. Só que elas esquecem que é a partir disso que ela consegue ser todas as coisas. Então, se você não se colocar como primeiro, e parece ser um papo muito abstrato e filosófico, e não é, quem me conhece sabe que eu sou muito prática nisso, mas é a realidade. É o básico. Se você não te vê como uma fonte de onde você consegue fazer todas as coisas, e as demais coisas, personagens, demandas, você não consegue fazer nada. Ou você faz tudo picado. Nada bem feito, você vai se negligenciando e, consequentemente, tendo uma vida cada vez mais infrutífera. Ninguém infrutífera. consegue, né, cuidar de outras pessoas Exato. sem primeiro cuidar de si. Primeiro a gente cuida de si. Eu até tenho uma amiga que fala muito isso, eu acho linda essa frase. Primeiro eu cuido de mim, depois eu vou cuidar dos outros. Exato. Porque senão Mas a a gente mulher não tá tem esse inteira, né? instinto, né? Tipo, Tem. de querer cuidar de Tem. todo mundo. Mas se tu não tem energia, não tem disposição, não tem saúde, como é que tu vai cuidar das pessoas? É a capa, né, da Mulher Maravilha. Eu sempre falo, larga essa capa, joga essa capa Exatamente. pra lá, porque não dá pra fazer tudo. Você tem que ser pontual e priorizar algumas coisas pra que você as faça bem, né? E tá tudo bem, às vezes, surtar. Exatamente. Às vezes... Tem umas crises. São umas super crises, comum. surtos. Porque tem uns que falam assim, Grazi, como é que tu faz pra fazer tanta coisa? Gente, tem vezes que eu surto também, tem vezes que dá uns piti assim, né? Falta memória, falta alguma coisa. Exato. Mas aí vai de tu voltar e Exato. olhar. Gerir né? as emoções, né? Tu entender que tu precisa também estar bem emocionalmente pra fazer todas as outras coisas. E entender que ninguém é perfeita. Eu vejo muito isso, né? Entender que tu não é perfeita e que tu vai errar, mas que a perfeição não existe. Mas o aperfeiçoamento, ele existe. Sim. Dia após dia. Errei hoje, mas amanhã eu faço melhor. E é nisso que a mulher precisa focar. Tá bom, hoje não deu, mas amanhã eu vou fazer melhor. Ok, eu nasci pra fazer isso. Então eu vou dar conta porque eu creio em Deus, eu sei que Ele me dá força, eu sei que eu posso. Né? As mulheres esquecem, às vezes, de trazer essa força com Eu elas, acho que hoje em né? dia tem um discurso muito de você consegue dar conta de tudo, né? Eu acho que traz um peso pra gente, principalmente. Eu sempre falo que se você sabe dar conta de tudo, me conta. Porque eu não sei. Conta assim, pra gente esse segredo Exatamente, agora. porque quando eu tô sendo empresária, eu não tô sendo mãe. Quando eu tô sendo mãe, eu não tô trabalhando na empresa. Então, assim, uma parte, ela sempre vai ficar negligenciada por hora, né? E a gente tem que entender isso e de fato, enquanto eu tô aqui, eu não tô com meus filhos, entende? Então, a gente tem que entender isso, que por hora, algumas coisas ficarão negligenciadas. E tá tudo bem, né? Cada tem tempo pra tudo, na verdade. Então, assim, a gente tem que entender isso. E o final dessas coisas é entender que a gente não pode desistir. A gente, que Exatamente. papo gostoso, que aí a gente vai entrando nesse outro, né? Que a gente precisa ser constante nessa busca, nessa vida, nessa caminhada, nessa batalha, que é a própria vida, né? E que não adianta desistir. Desistir é pior, né? E dar o seu melhor, né? Independente do dia. Sempre, Às vezes o todos meu os melhor no dia vai ser 30%. Ok, foi o meu melhor naquele dia. Não precisa ser 100% todos os Tem dias. dias e dias. Sim, e tem uma palavra que muitas pessoas falam, tem até várias palestras com esse nome, que é o poder da decisão. Sim. Qual que é Uau. o papel da decisão para uma mulher mais produtiva? Porque eu acredito que tudo isso que vocês falaram vem muito de eu decidir fazer Exatamente. ou não. De Até ser ou não. ter autoestima, tu decide. As pessoas acham que eu vou sentir, né? Ah, eu já não tô sentindo a minha autoestima boa. Gente, não é sentir, não. Esquece esse papo. É igual amor. Amor a gente não... Sentindo a autoestima. gente não sente amor, né? As casadas podem falar, né? A gente decide amar, né, gente? A gente sabe que isso. E autoestima, eu decido ter uma autoestima. Quantas vezes a gente acorda, olha no espelho e a gente acha que o espelho é um vilão, né? Na verdade, ele tá refletindo aquilo que a gente tá. Sim. Então a gente precisa decidir que hoje eu vou vestir a minha melhor roupa, eu vou cuidar de mim, eu vou tratar aqui meu cabelo, o que for, e eu vou fazer o que eu posso pra vencer esse dia. Então eu acho que a decisão é o que dá a direção, é o impulso. Sem decisão a gente nem levanta da cama, né? Bom, na minha opinião, eu acredito que decidir é priorizar, né? Pra gente, quando a gente traz pra esse lado de produtividade, a decisão, ela tá ali no teu dia a dia. Você acorda no seu dia, você olha o que você vai fazer e você decide. Não, hoje eu vou fazer isso e aquilo. Isso te dá força, isso te dá, eu acredito, resiliência no dia a dia ali, pra você saber exatamente o que priorizar no seu dia. Como eu falei, tirar essa capa de Mulher Maravilha e achar que vai conseguir priorizar tudo no dia. Então, assim, eu acredito que decisão, ela te dá essa força de saber exatamente onde você vai colocar a sua força, a sua energia e principalmente o seu tempo, né? E tá tudo bem, né? É a questão de ver prioridades. Peraí, o que é mais importante nesse momento? Sim. E eu sempre digo, gente, a gente não é Deus, né? A gente não pode nem controlar o que vai acontecer daqui 15 minutos. Quem dirá o que vai acontecer num dia inteiro, os acasos. Eu sempre falo que a vida, ela não é linear. Ou seja, você pode estar, de fato, achando que a vida ela vai acontecer numa linha reta, mas ela não vai. Todos os dias você tá ali tentando lidar com o acaso e tentando fazer o melhor a partir daquilo, né? Então, assim, e vem com a parte que você falou do perfeccionismo. Quando a gente quer ser mais produtiva, a gente sempre acha que não, vai estar... eu vou colocar tudo que eu tenho pra fazer e no final do dia eu vou dar check em tudo. Você vai ver que acontece uma coisa chamada vida no meio do caminho. Vida real. E você vai ter que gerenciar. É um filho chorando, é um filho que não dorme, e você também não dormiu no outro dia, você não tá bem. Então, assim,
você tem que gerenciar. E não tem que ser perfeccionista para conseguir fazer isso. Eu acho que isso acontece muito, e a gente sabe por quê, né? Redes sociais, né? Hoje nós estamos aí sendo bombardeadas diariamente de informações. E o que a gente faz com essas informações? Em vez de filtrar aquilo que vai agregar, eu vou seguir essa pessoa porque me agrega, me inspira, mas eu entendo que ela não é perfeita, porque rede social é uma vida que não existe, a gente sabe que é 5% da nossa vida, Recortes, e olha lá, né? Recortes, né? E entender que, assim, que não adianta se comparar e achar que aquela pessoa tá dando conta, porque no fim ela não tá. Alguma área ali também vai estar defasada. Exato. Então a gente entra nessa ideia de perfeccionismo porque a gente vê todo mundo, parece que tá todo mundo dando conta. E na verdade não é, tá todo mundo fazendo um pouco. Só que às vezes o que a gente quer como mulher? A gente quer ser boa, né? Porque a gente quer, não sei, assim, eu como mulher, quer ser, eu quero ser a melhor esposa, a melhor filha, eu quero ser a melhor empreendedora, eu quero ser a melhor estrategista visual. Fazer o melhor almoço. Eu quero fazer tudo. Não, fala em almoço, eu sou péssima na cozinha, né? Então, assim, é algo que eu já aceitei que eu não sou boa. Deixo de fazer, não posso. Meu marido, né? Não posso, né, gente? Sou casada. Então, eu não deixo de fazer. Mas eu faço dentro do que eu consigo. Então, entender que ninguém é perfeita e que ninguém vai dar conta, eu acho que é o maior desafio, se a gente for falar dentro dessa ideia de imagem e produtividade. Entender que somos humanas, somos falhas e que podemos aperfeiçoar diariamente, mas não podemos tentar ser o que a Mulher Maravilha. Exato. Tentar ser o que não somos e que nunca vamos dar conta. Perfeito é Jesus e ainda assim mataram. Então, não tem como, gente. É impossível. Mas aí a gente entra pra uma linha tênue, né? Então, tem pessoas que usam isso que a gente tá falando como justificativa pra não avançar, Não fazer pra nada. não progredir. Verdade. Então, a gente precisa entender, peraí, eu tenho que me comparar comigo mesma de ontem. Será que hoje eu estou Exato. melhor? Será que eu estou progredindo? Será que eu estou falasse avançando? tudo, Grazi. É mudar o foco. Exato. Porque enquanto eu tô no foco, naquela pessoa ali, na amiguinha, que tá fazendo 15 vídeos por semana, tá lá tendo 1.000 alunos por mês, meu Deus, tô exagerando. E às vezes ela tem uma equipe que dá conta, Enfim, né? se eu tô com o olhar lá, eu não tô nem ajudando ela e nem ajudando eu. Exato. E agora, quando eu começo a olhar pra mim, peraí, o que eu tô precisando melhorar? Eu estou evoluindo? Quais são os processos que eu preciso melhorar para que eu seja mais produtiva e tenha mais resultados? Então, a gente precisa muito voltar pra si. Eu falo muito isso. Se existe uma comparação boa, é a comparação com a gente mesmo. E não pra se escotear, dizer, Exato. ai, Sim. não. Mas por isso tudo tem uma linha tênue, né? Então a gente não tá aqui pra radicalizar nada, mas pra dizer que sim, nós podemos ser femininas, produtivas, podemos fazer a diferença, ser uma boa esposa, uma boa mãe, mas não perfeita, Exato. né? E vir pro meio, né, gente? Eu acho que nós mulheres, principalmente, a gente tem muito essa inclinação de estar sempre nas beiradas, né? Tá sempre nos excessos, assim. Tá sempre no 8 ou 80. Ou eu sou muito boa, vem pro Ou meio. eu faxino a casa de uma vez, ou eu não vou fazer nada. Ou eu não faço nada. Ou eu leio 50 páginas de um livro, eu não leio nem 10 minutos. Verdade, Então, a gente vai percebendo que no dia a dia você vai colocando vai vindo pro meio e naquele pouco que você pode fazer, você vai percebendo que você vai tendo progresso, Sim. né? E aí, se comparar com o eu de ontem é justamente isso, pra você conseguir enxergar uma linha de progresso. Sim. Não faz sentido nenhum eu ficar me comparando com você, né? Cada uma tem sua história, cada uma tem o seu ponto de partida, não faz sentido nenhum me comparar com a Grazi. Faz sentido eu me comparar comigo de ontem, quem eu fui, o que eu estava fazendo, o que eu tô fazendo hoje. A gente consegue ter essa linha de progresso, né? Até porque pode cada falar. uma tá numa fase. Exato. Cada uma tem um tempo, cada um tem uma história. Contexto. Tem um ponto de partida. Gente, é tão diferente. Não tem como comparar Não. essências, porque são diferentes. O que a gente pode fazer, às vezes, é ter uma identificação, às vezes, maior com o outro. Mas isso é uma identificação. Não tem como ser uma Se comparação. inspirar é não uma é coisa. melhor Exato. ou pior. Não tem como alguém Sim. ser melhor ou pior que o outro. Tem como, às vezes, alguém gerar mais conexão com uma pessoa e gerar mais conexão com outra. Fora isso, não tem como. Pra mim, não entra na minha cabeça, é igual a competitividade. Olha só, entrando em outro assunto. Mas a competitividade masculina, feminina, seja qual for a área. Como tu vai competir com uma pessoa que ela tem um outro nicho, um outro público, ela é outra pessoa, ela é outra essência, ela entrega de outra Ela forma. tem outra personalidade. Outra personalidade, outra história. É igual estilo. Duas pessoas podem ter o mesmo estilo, exemplo, criativo. Mas elas são completamente diferentes. Então, o estilo de cada pessoa é único, porque história, essência, tudo que vem por trás, tudo que cada um passou é diferente. Pra que ter competitividade? A coisa que eu mais amo dentro da minha profissão que eu tenho vivido é que eu tenho me conectado com outras da mesma área que eu e que a gente se ajuda, a gente acrescenta uma na outra, mas ninguém é melhor que ninguém. Sim. E cada uma tem Cada suas uma clientes.
Sim. E, gente, isso é lindo. É como avançar. Como eu cresci quando eu entendi que eu não tenho por que me comparar, porque o que eu entrego, ninguém vai entregar. E outra Só coisa, a pra gente mim. pode falar do mesmo assunto. Vai ter o teu Exato. temperamento, vai ter o teu tom, vai ter a tua vivência, vai ter o teu repertório, vai ter a tua didática. Existem várias pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal, Aham. mas o jeito que eu falo é O jeito que tu diferente, fala mas é o jeito que único. você fala é diferente. E as pessoas, elas vão se identificar. Tem gente que, né, quem me conhece sabe que eu sou um pouco mais incisiva, eu sou colérica, então assim, tem gente que gosta, né? Eu gosto. É, tem gente que gosta. Mas tem Eu gente gosto, que ela tem diz, uma ideia mais de governança, E é porque né? eu sou assim Claro. também. Tipo, tem gente que precisa. Agora tem gente que fala mais, dá uma segurada, eu falo. Então procure outra pessoa que seja um pouco mais serena, um pouco mais branda. É que tem gente que precisa de um chacoalhão. Chicote de amor, né? Como diz Tipo minhas assim, alunas. vamos acordar, gente, né? Voltando pra esse assunto de produtividade, a gente falou aqui da decisão, da importância. Poxa, se eu sei que eu ser mais produtiva, eu vou ter mais resultados, e resultados todo mundo quer, Uhum. né? Com certeza. Então eu preciso tomar decisões assertivas que vão me levar a ser mais produtiva para que eu tenha resultados. Exato. Agora eu quero a pergunta pra Jéssica. Oh my God. Qual a importância da imagem e como vai refletir isso na minha produtividade no dia a dia? Ai, Deus, o assunto que eu amo. Você é boa, hein? Então, a importância da imagem, ela tá ligada completamente aos resultados. O que eu conheço de pessoas que perdem oportunidades porque não tem uma imagem alinhada, olha, não tá escrito. E o que acontece? A nossa imagem, gente, ela entrega a nossa performance. Eu sempre falo isso para meus clientes. Sua imagem entrega a sua performance. Você pode ter o melhor conhecimento, ser formado na melhor faculdade. Se eu olho para você e eu não sinto confiança, credibilidade, que é uma pessoa que eu entregaria a minha empresa para cuidar, a pessoa às vezes está ali disputando um cargo de gerência, se vestindo como um aluno de faculdade. Essa é a importância, a oportunidade vai ser perdida. E às vezes uma pessoa que não tem aquela habilidade vai ganhar essa oportunidade porque entendeu que a imagem entrega performance. E claro, a gente precisa buscar autoconhecimento, se conhecer, entender, né, evoluir visualmente. Antigamente se dizia muito que o que importava era só o conhecimento, mas hoje não é mais, né? Porque o ser humano é visual. Quando você vai no mercado, tu não pega a latinha que tá amassada, tu pega a latinha que tá inteira, que tá certinha, que tá bonita, que não tá apagada. E por que que quando trata da imagem, a gente trata com roupa amassada, qualquer roupa, um tênis, uma calça rasgada, de qualquer jeito? Não vai ser escolhido, então não gera resultado. Uma imagem precisa estar alinhado com os objetivos para que ela realmente consiga ter o resultado que deseja. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Que a gente tem que pensar e se comportar como a mulher que queremos nos tornar. Eu falo isso, é isso aí. Esse é o segredo. Muito bom. As pessoas esperam oportunidade para se vestir. Igual, vejo muito, eu vou esperar eu emagrecer para fazer uma consultoria. Vou esperar o dia que eu me formar aqui para tentar essa outra oportunidade. Gente, não é isso. Você precisa já estar pronta, porque se a oportunidade chegar, tu pega. É igual, Gé, manda um orçamento para mim para fazer uma palestra nessa empresa. Se eu disser, vou fazer aqui, e outra pessoa mandou antes, a pessoa fecha. Por isso que eu gosto de responder os clientes na hora, porque eu sei que se ele pediu outra, às vezes ele fecha antes de mim. Então, é entender que assim, tem que estar tudo pronto para quando a oportunidade chegar, ela já ser tua. Ela vai ser entregue para quem tá pronto. Não, a oportunidade não vai chegar para te fazer ficar pronto para ela. Não existe. Eu acompanho o teu conteúdo, eu sei que tu fala disso também, né? Muito. Como que foi pra ti? Porque a gente percebe uma mudança, Sim. né? Desde os primeiros vídeos lá no YouTube. Percebe essa mudança? Como que foi pra ti? Como que refletiu a imagem na tua produtividade e resultado de hoje? Completamente, Grazi. Eu sempre falo assim, a gente tem o ledo engano de achar que a nossa primeira realidade externa é o nosso ambiente, né? Ou seja, eu chegar aqui, a primeira realidade externa que está para além de mim é o meu ambiente. Então, vou fazer uma analogia rápida. Se você chega aqui, isso aqui tá tudo bagunçado, o cérebro humano não tem como lutar contra. Ele vai fazer uma leitura rápida de segundos que esse lugar está bagunçado. Ponto. Inconscientemente. Inconscientemente, independente, é como ela fala da área dela, vai ter 2 profissionais, o bem vestido e o mal vestido. Não, eu posso olhar, o cérebro humano, ele vai fazer essa leitura. Ele vai fazer, você querendo ou não. Então, eu sempre falo que um dos maiores erros é a gente achar que a nossa primeira realidade externa é o ambiente, não é nós mesmos. Então, assim, da mesma forma que você chega num ambiente como esse aqui, se vê que tá bagunçado, você, sabe, vai te dar vai pesar, da mesma forma você se olhar todo dia da mesma forma, né? Dessa forma. Então, assim, se eu chego, nós empreendedoras, empresárias que geralmente estamos em casa, então eu acredito que esse é muito gargalo da mulher, eu tô em casa, então eu tenho que ficar de pijama. Nossa, eu tô em casa, então eu não preciso maquiar. Eu tô em casa e isso elas me perguntam muito, mas você se maquia tudo? Eu me maqueio todo dia.
Eu faço isso por quê? Porque eu sou a minha primeira realidade externa. Se eu chego na frente do espelho, eu me vejo toda bagunçada, cheia de ruído, logo o meu trabalho ele também vai nisso. A vontade de ir pra cama, né? Tipo assim, Exato. já tô de A pijama, produtividade eu vou dormir. caiu. A nossa roupa, nosso cabelo, eles mandam códigos inconscientes pra gente. Exato. Hoje o dia vai ser produtivo ou não? Se eu tiver com pijama o dia inteiro, o que eu vou querer fazer? Me jogar no sofá. Agora, Sim. se eu me coloco pronta pro meu dia, aí... É diferente. Até porque Tu já tá pijama se é vendo. lugar de dormir. Exato. E tu tá se vendo como mulher empresária. Você se leva a uma- sério. Sim. Isso, E nossa, não- isso é você muito se leva a real. sério. E não é só, assim, claro, primeiramente pra nós, que a gente falou, né? Exato. Tu é a tua prioridade. Mas, gente, principalmente por estar dentro de casa, abrindo um parênteses semelhante, as pessoas têm mania de ter a roupa que eu saio e a roupa que eu fico em casa. Exatamente. Em casa anda igual jogada. E aí a base, que é a família, que é o lar, que era onde ela deve se sentir bem, tá todo defasado. E como é que ela vai pro ambiente de trabalho? Já vai defasada Aí também. camiseta de político não pode. Deus o livre. Deus me livre, Ai, eu Deus, falo. não vamos falar. As pessoas perguntam muito pra mim assim, mas você lava o cabelo todo dia? Eu lavo o cabelo todo dia. Ah, eu também, Mas porque você o se meu... maquia, eu me maquio todo dia. Mas você se arruma, porque eu sei, eu me conheço. E eu sei que se eu ficar da forma que eu acordo... Eu até tenho uma frase, eu sempre falo, beleza é armadura. Eu sempre pergunto, você já vestiu Uau, a que sua linda. hoje? Nossa. Porque é uma armadura, mas é isso a mesmo. beleza, ela é transcendente, né? A gente sempre fala, eu sempre falo muito da beleza estética e também da beleza do ambiente. É transcendente, se olhar pra uma coisa feia, pra uma coisa desarrumada, você vai ter um código ali. Agora, a partir do momento que você se coloca pronta, você se faz pronta pra viver o seu dia, pra trabalhar, pra atender seus clientes, aí o seu mindset vai pra outro lado, assim. E isso entra lá na base que a gente começou, Exato. né? Que é a base, corpo, alma e espírito. A pessoa ali, querendo ou não, a imagem externa é o reflexo da interna. Exato. Então, se tu não tá se arrumando, não adianta falar pra mim que não se importa, porque a pessoa realmente ela não tem conhecimento e ela não se leva a sério. Pra mim, quem não se cuida, não é se vestir roupa cara, não é vestir não é sobre salto, luxo. não é sobre isso, é sobre se levar a sério. Quem não se veste pra se valorizar, não se leva a sério. Aí, se a pessoa não se leva a sério, como um profissional, um contratante ou alguém vai levar. E qual é a maior desculpa? Eu sou prática. Aí é que eu sou prática. Não, às vezes você é desleixada mesmo. É isso aí. Na realidade é isso. É Na isso praticidade ela se dá e ela é muito bem-vinda, mas quando a gente fala dessa ordem estética pra trabalhar, pra fazer o seu melhor, pra dar o seu melhor naquele dia, praticidade é uma coisa que, obviamente, você não precisa andar de salto alto e cílios postiço, porém uma mínima ordem viável pra O começar o seu básico, dia. Ou bem então já feito. faz ele colocado igual o meu, que não precisa estar Exato, eu também. pra facilitar. Facilita, né? Facilita a vida. Mas assim, a gente falou dessa importância da decisão, porque, mais uma vez, a gente fala isso, né? Nem todo dia a gente vai estar animada pra E a se beleza arrumar. ajuda. Exato. Mas nem todo dia a gente vai estar animada para se arrumar. Uhum. Mas aí eu entendo que isso é importante, então eu faço o quê? Eu Toma vou uma lá, decisão. me Disciplina. arrumo, faço o que tem que ser feito e pronto, né? Exato. Mas tem muita gente que fala sobre a questão do desafio, né? Porque, tipo, tem dia que tu acorda que tu não tá animada, tem dia que os filhos estão chorando, tem dia que os filhos não dormiram, tem vários fatores. E como que eu queria ver a opinião das duas, tá? Uhum. Como que vocês lidam com esse... Porque eu acredito que vocês passam por esse desafio Claro, também, né? Com certeza. Porque eu passo. Mas como que vocês lidam com esse desafio? Tanto pra se manter produtiva, pra ver os resultados que querem, pra se manter, né, bonita, atraente, com resultado, tanto na produtividade quanto na imagem. Pode começar. Posso começar? Bom, como eu não sou mãe ainda, eu sei que pra mim as coisas são mais práticas. Uhum. Então, algo que eu sempre falo é, eu preciso ser constante. Não existe uma imagem, ou uma carreira, uma vida profissional, uma vida familiar construída, embasada, firme, enraizada, se não houver uma constância diária. Então, claro que existem dias que a gente não quer se vestir. Mas eu até falo muito isso nas minhas redes sociais, é esse dia que você precisa ir contra esse sentimento. Então, o dia que eu não quero me arrumar é o dia que eu vou botar a melhor roupa que eu tenho no meu armário. É difícil? Gente, é difícil. Às vezes a gente bota até chorando. Mas a gente vai se vestindo, vai se arrumando, Vai gostando. vai de ver. gostando. Porque isso, tudo que os nossos olhos veem, interfere na recepção do nosso cérebro. E ele vai digerindo e entendendo que as coisas estão melhorando. As nossas emoções vão voltando. Claro que a gente tem que entender que a gente precisa se apegar a Deus, que é Ele que nos dá força, né? Cada um na sua fé. Mas precisa ir contra esse sentimento e fazer o que não quer. Porque tem uma frase que fala, né? Meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que tem que ser feito. Gente, quantas vezes eu me arrumei sem querer? Pensa que todo dia, como estrategista visual, eu não tenho o direito de estar mal vestida em hipótese nenhuma. Eu nem posso. Então, o que eu faço? Eu sei que algum dia eu usei uma roupa que ficou boa e todo mundo me elogiou. É aquela roupa que eu vou buscar. Ah, eu tenho um vestido que eu gosto muito, que eu me sinto linda. Não importa se eu vou ficar em casa, eu vou usar ele. Inclusive, onde eu fiz isso, não estava mal, mas eu quis usar um vestido que eu usei na minha bodas lá que a gente fez.
E eu usei em casa meu marido, nossa, como tu tá linda. Foi tão diferente. Então a gente precisa ir contra esse sentimento e vencer, né? Vencer na força do ódio, na força da decisão, na força da maturidade. Porque agora quem não é maturo, o que faz? Vai deitar, vai se entregar, e aí perde aquela constância, e a pessoa que vê uma hora tá bem vestida, outra hora tá mal vestida. Acabou a imagem. Acabou porque tu pode fazer tudo certo. O dia que tu faz algo errado... Eu Acabou. acredito que depender e condicionar as nossas ações pelo que a gente sente é muito perigoso, em todas as áreas. Muito. O que a gente faz com constância não é baseado na nossa emoção, porque nossas emoções são muito voláteis. Exato. Um dia eu sinto, um dia eu não sinto. Nós, mulheres, principalmente, nós temos a questão do hormonal. Tem dia que a progesterona tá lá em cima e eu tô ok. Então, assim, depender das suas ações ou condicioná-las ao que você está sentindo no dia é muito perigoso. Porque, como empreendedoras, empresárias, principalmente, a gente não tem ninguém que fica ali, vai, faz, você tem que fazer. Depende A gente de tem, ti por isso mesma. que nasceu até o meu bordão, seja líder de si mesma. Você tem que se liderar. Ainda mais quando você é empresária empreendedora. Nossa. E as demais coisas também. A constância, ela vem da racionalização da necessidade. Eu preciso me colocar dessa forma nesse dia. Se eu depender das minhas emoções, me deito no sofá, fico vendo Netflix. Ponto. Isso é tudo. Às vezes, né, enfim, eu sou cristã, então as pessoas às vezes perguntam muito pra mim, Mai, como é que você faz devocional todo dia? Como é que você sente vontade? Eu não sinto vontade. Eu tenho disciplina espiritual. Da mesma forma, eu tenho disciplina para ir para academia. Eu tenho disciplina para tomar meus 3 litros de água. Agora, se eu fazer porque eu estou sentindo, A gente não isso sente é muito sede perigoso. todo o dia inteiro, né? Se for É pela muito água, perigoso, a gente não sim, sente. de ficar condicionando as nossas ações em todas as áreas da vida pelo que a gente sente, né? Sim. Mas vocês também, tipo assim, já teve aquele dia que, Obviamente. não deu certo. Então, até saiu- vou contar um relato sobre isso, aproveitando a deixa aqui. Eu nunca fico de pijama. Mas comprei um pijama na Aco, muito lindinho, de cetim. Ai, falei, que coisa mais linda. Eu tava de folga aquela manhã, era uma manhã de segunda-feira. E nisso, chegou, eu falei, até meio-dia eu vou ficar com pijama, de cetim, linda, maravilhosa, mas era pijama. E tava pra chegar uma mercadoria, só ia chegar ali o correio, bum, vou receber, eu vou subir. Chegou, eu desci bem rápido, pensei, 1 minuto, ninguém vai ver. A minha cliente que mora em cima de mim, cruzou comigo na escada. Gente, aquele dia pra mim foi assim, ó, um ensino. Na hora, ela, ai, que lindo teu pijama e tal, mas ela era minha cliente. Que exemplo eu tinha dado pra Tu ela? nunca vai poder falar pra ela não ficar de pijama. Gente, Mas eu te aquele dia eu vi que assim, ó, até mesmo no dia que eu tô de folga, eu não posso me dar esse direito. Porque senão eu tô indo contra aquilo que eu falo. Eu não Exato. posso retroceder nas minhas ideias, né? Eu tenho que ser constante naquilo que eu prego. Então, querendo ou não adianta a gente ceder. O dia que a gente ceder é o dia que Deus vai usar aquele momento pra te ensinar que você não pode ceder. Você tem consistência, Sim. persistência. Isso é a chave de qualquer sucesso de qualquer área da vida. Sim. Tem uma palavra que ela tem 2 significados, que é a motivação. Tem aquela motivação que tu... Tem dia que a gente acorda. Eu tenho dia que eu acordo motivada, gente. Cheia de ideias. Pra mim, tu Minha acorda todo equipe dia queria- motivada. Mas não acordo todo dia motivada. Mas daí vem o motivo para a ação, que é o outro significado. Então, a importância de tu saber o que tu faz, por que você faz, É o para foco, quem né? você faz, ter esse motivo para todos os dias se levantar, tomar a mesma decisão todos os dias, sabe, pensar sempre lá no futuro, poxa, mas aqui hoje eu não tô vivendo tudo que eu gostaria de viver, mas o que eu estou plantando é para que eu viva lá na frente. Então vale a pena, esse é o motivo da minha ação. Sim, Então vem mais uma vez de encontro a esses desafios que a gente passa, né? entendeu? Eu gosto de falar muito disso, porque as pessoas que estão nos assistindo muitas vezes pensam assim, não, mas elas não têm esses desafios. Claro que a gente tem, a diferença é que a gente sabe o que a gente Se a gente quer. falar de vai lá todo e mundo faz. chora. E outra coisa, eu acredito muito assim, eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu digo, amanhã é outro dia. Eu acredito que as mulheres, elas se flagelam muito no momento que eu não consegui fazer o que eu me propus a fazer nesse dia. Gente, existe uma coisa chamada procrastinação intencional. É o seguinte, você tá vendo que você não tá rendendo, eu vou te dar um exemplo, tem dias que eu tenho que fazer vídeo. E teve um dia, até meu marido tá aí, ele é prova disso, e ele tava escutando eu tentar fazer vídeo. Só que era um dia que eu precisava um pouco de inspiração. E aquele dia não tava rolando. E ele gritou, eu tava lá no nosso segundo piso, ele gritou, hoje não vai dar. E deixa isso pra amanhã. Ok, foi uma procrastinação intencional. Agora, eu vou me frustrar, não, eu não consegui. Não, vou fazer amanhã. Fui, coloquei outras tarefas lá que são mais mecânicas naquele dia, fiz, me propus a fazer, fiz. No outro dia, voltei lá com outro, com outra forma, consegui fazer. Outro ânimo, Então, né? assim, gente, a vida é muito grande, é muito extensa pra você
definir toda ela em um dia que você não foi boa em alguma coisa. Então você tem que saber exatamente, se conhecer principalmente, Sim. primeiramente, né? Porque se não tem essa noção de, ok, hoje o dia não tá bom pra mim. Hoje, sei lá, tô perto do meu período, hoje não tá rolando, hoje eu tô precisando de uma inspiração que não tá vindo. Se não saber como você funciona, você não consegue fazer essas trocas inteligentes. Exato. E tem uma palavrinha também, olha lá. Eu cheio das palavras hoje, Hoje né? tu tá cheio de Ela tá o dicionário. Não, que chama intencionalidade. Então tem dia que eu não tô pra nada. Mas eu sei o que me motiva, eu sei o que muda o meu estado emocional. Então eu tenho uma tarefa muito importante pra fazer, algo muito especial. Uhum. O que eu faço? Eu vou lá e trago com intencionalidade aquilo que vai me motivar, que vai mudar o meu estado, que vai mudar minhas emoções. Inclusive a imagem ajuda muito, né? Muda. Muitíssimo. Mas tem várias outras coisas que a gente pode fazer, um exercício, ouvir uma música, enfim. Tem vários hacks, né? Vamos dizer assim, que a gente pode fazer pra trazer motivação. Então tem que ser intencional. Se eu quero ser mais produtiva, eu vou ser mais organizada, talvez. Já deixa eu fazer essa pergunta. Uhum. Como que a organização afeta na minha produtividade? Gente, eu acredito que afeta muito, né? Pra mim Tudo. muda muito. Em tudo. Eu, né, sou mãe de 2 filhos, tenho um de 3, tenho um de quase 8, sou casada, tenho minhas demandas, tenho nossa empresa, então assim, eu não posso me dar ao luxo de me jogar na imprevisibilidade. Ou seja, eu acordar num dia e só ir lidando com as minhas demandas. Eu preciso ter uma mínima ordem viável no meu dia. Mesmo que vai acontecer aquele 10% de acaso, eu preciso saber qual ordem, ou planejar alguma ordem, a questão da organização de como o meu dia vai acontecer. Uhum. Então, assim, eu faço isso há anos. Eu sei exatamente como as minhas primeiras horas vão acontecer. Então, eu acordo às 5 da manhã, eu vou treinar, eu faço meu devocional. Então, assim, eu já tenho uma previsibilidade. Uma pessoa que se joga muito pro o que vai aparecendo, eu vou lidando, não tem uma mínima ordem, ela não consegue ser produtiva. Porque quando você traz essa imprevisibilidade, o nosso cérebro precisa da previsibilidade. Se você é essa pessoa que só vai lidando com o que vai aparecendo, deixa a vida me levar. Nossa, Zeca Pagodinho. Sabe, Zeca Pagodinho. Então, você vai lidando, você é uma pessoa muito ansiosa, por consequência, muito procrastinadora. Então, assim, o cerne, a mãe da procrastinação é a ansiedade. As pessoas negligenciam muito essa parte de rotina e de organização. Obviamente, a vida, como eu falei, não é linear. Nem todos os dias você vai conseguir saber o que vai acontecer. Porém, assim, uma mínima ordem do seu dia. O que vai acontecer? Se eu tiver que gerenciar aqui, mas como é que eu vou lidar com o resto do dia? Uma vez que você não tem essa mínima organização do seu dia, você vai ficar ansiosa, você vai procrastinar, você vai ficar rolando o feed E eu acho aí. que até pra rotina, até pra gente organizar, né? Eu tiro por mim, né? Cada pessoa se organiza de uma forma. Também se conhecer em relação a picos de energia. Exato. Por Sim. exemplo, eu de manhã, eu posso acordar cedo, mas eu não sou uma pessoa muito produtiva de manhã. Então eu faço mais tarefas manuais, ocupacionais, porque eu sei que ali na minha criatividade não tá muito boa. E à tarde eu sou uma pessoa que, assim, se tiver 5 compromissos, eu vou fazer. Eu já sou o contrário. Eu também. De manhã, eu sou muito mais da tarde, porque geralmente eu vou também até mais tarde, né? Então, se conhecer e traçar esses objetivos, por exemplo, eu sou boa à tarde. Então, o que é mais importante pra mim fazer no meu dia? Eu já estaciono pra aquele momento que eu sei que eu já vou estar pronta, já vou ter deixado tudo organizado, que daí a gente tem os nossos objetivos ali normais, os compromissos. Geralmente eu coloco consultorias na parte da tarde, porque eu sei também que algumas clientes vêm com muito sono. Então, eu já acabei condicionando por isso, por conta das consultorias também, né? Então, se entender e se organizar de acordo com a sua energia também faz muita diferença, não pra dar conta, Sim. mas pra pelo menos conseguir ter essa O mínimo organização e possível. vencer, né? Porque, gente, tudo que a gente deixa pra depois vai ter que ser feito. Exato. Então, assim, faz de uma vez. Eu sou dessa. Ai, faz. Tem que fazer isso aqui. Que nem eu ali. Então vamos lá fazer esse podcast agora, pra já. Porque senão fica, tem que fazer aquilo. E aquilo vai gerando ansiedade. Nossa, e aí acabou. Não dorme, não come. Mas a ansiedade também, às vezes, vem também de, tipo, não ter uma programação, né? Exato. Porque, tipo assim, se tu coloca lá na programação, tá, legal, eu vou fazer tal dia, tal horário, e isso me ajuda, porque eu sou bastante ansiosa, né? Eu estou ansiosa, eu não sou ansiosa. Muito bom. E tô cuidando disso. Mas, às vezes, tipo, o fato de você não ter essa organização, tu começa a ver, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. A mente da mulher é um monte de fio interligado funcionando. Então, pra mim, funciona muito bem. Não, tá ali, vou descansar porque tá ali na agenda. E eu também sou da manhã. Então, todas as atividades, assim, que tomam mais a minha energia, eu coloco nos primeiros horários. Às vezes, antes de eu ir pra empresa, eu já faço. Quando Como toma muito da de minha... mulher pra mulher, né? Porque eu já cheguei a treinar de manhã pra aumentar a minha energia, mas não adianta. Sim, Olha mas só, aí É de mulher pra mulher, muito isso, né? Que é bom Sim. entender isso, né? E não me sentir, porque eu pensava assim, né?
sucesso. Pra mim ainda é, né? Conseguir acordar, correr de manhã cedo. Mas, gente, não é pra mim. Então, eu tenho que moldar o que é sucesso pra mim, porque eu não posso querer algo que eu sei que não é pra mim, né? Então, hoje eu já quebrei um pouco essa ordem. E quem acorda muito cedo, aí tem que dormir cedo, né? Porque, Sim. tipo assim, não dá pra gente acordar cedo e querer acompanhar as amigas que dormem tarde e ficar... Tem que saber Bem entender isso mesmo, isso, porque senão entender tu não consegue ter uma Com boa certeza. qualidade de sono e tudo mais. Agora, uma coisa que também é uma pergunta, uma dúvida, uma necessidade das mulheres. Acredito que você já tenha ouvido isso, né? Como manter o equilíbrio, que acredito que esse equilíbrio não exista, mas a gente consegue o básico, entre vida profissional e pessoal. Tirando pela minha vida, assim, eu acredito que uma coisa que eu desmistifiquei muito nos últimos anos é a questão da quantidade para a qualidade. Eu vou te dar um exemplo. O meu marido, ele trabalha comigo. A gente fica o dia inteiro junto. A gente conversa o dia inteiro. É empresa, é filho, é isso, é aquilo. Mas eu estar o dia inteiro com ele não pressupõe que o meu tempo com ele está sendo de qualidade. Sim. Então, assim, a gente tem muito e isso eu tiro para todas as áreas da minha vida. Essa questão de tal dia a gente vai sentar, a gente vai abrir um vinho, a gente vai conversar e vai passar 1 ou 2 horas conversando e esse tempo é de qualidade. Então uma coisa que eu desmistifiquei muito nesses últimos anos é a questão da quantidade. É saber exatamente quais momentos, que muitas vezes você fica com seus filhos o dia inteiro, mas você não tem um tempo de qualidade. Você não senta, você não conversa. Então assim, eu quando eu estou presente, eu estou presente. Eu não tô com o celular, se eu tô com meu marido, eu tô conversando, enfim, a gente tá conversando. Se eu tô com meus filhos, eu tento estar com meus filhos. Então eu fiz muito essa questão de quando estou, Sim. sabe? Porque quando eu não estiver, pelo menos eu não tô com aquela sensação que a gente tem de, eu deveria estar fazendo isso, ou eu tô aqui querendo estar lá, aquela coisa assim. Então, pra mim, a qualidade do tempo, ela é muito mais eficaz do que a quantidade. É dessa forma que eu consigo equilibrar a vida profissional com a pessoal. Mas é exatamente isso, é saber dosar, né, as oportunidades, exatamente lá em casa. Eu e meu marido, a gente não trabalha junto, então quando ele chega do serviço 7, meia, 8 horas, acabou minha vida na rede social, é o meu tempo pra ele, porque Exato. eu tenho só 2, 3 horas por noite, né, às vezes depois vai dormir e tal, ele acorda, sai antes de mim, então entender, saber dosar isso é a importância, né? E entender que quando tu tá num espaço, tu tem que estar, porque senão o que vai acontecer? Já aconteceu no começo, quando a gente casou, imagina. Cada um ficava no seu celular. E quando a gente via, tinha aquela ruptura Exato. entre as pessoas. E aí o que acontecia? Distanciamento. Isso vale pra família, ok. Preciso me organizar, né? Preciso ver meus pais, ele precisa ver os pais dele. Cada final de semana, um vai vendo. Uhum. Então, saber organizar também isso é importante. E entender que quando tá lá, tá lá. Agora, também, outra coisa, não trazer problemas de fora, Exato. né? Não trazer problemas do trabalho. A gente fazia isso também muito no começo, né? Queria desabafar. Afinal, nosso melhor amigo, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E trazer só problema. Os dois iam dormir. Quando vê tá os dois surtados. Os dois Estressados. surtados. Vai- Chegou um dia que eu disse, ó, É. não fala mais do teu trabalho pra mim. Porque daí eu agarrava ranço de todo mundo que ele falava, e ele fazia o contrário comigo. Então a gente chegou a um ponto assim, ó, trabalho é trabalho, às vezes quer comentar algo, tá A gente conversando. vira muro de ok. lamentação, né? Exato, porque daí tu tá misturando, e o mesmo contrário, aí tu vai pro trabalho e tu leva aquilo pro trabalho. No teu caso não tem muito, né? Não como tem fazer muito. isso. Mas a gente se policia muito. Então, assim, eu sou muito acelerada, misturar, né? Eu né? sou a colérica que fala, tem muita ideia. E o meu marido, ele é aqui, terreno, ele é calmo. Então, às vezes, eu venho muito acelerada e ele dá aquela segurada. Ou, às vezes, ele vem acelerado e eu falo, Thales, a partir das 8 horas a gente começa a falar de empresa. Antes das 8 horas não existe Boa. papo. Depois das 9 da noite a gente não fala de empresa. Obviamente, sempre vai ter uma nuance ali. Você nunca vai Sim, conseguir sim. desligar perfeitamente. E às vezes um ou outro esquece e começa a falar quando é 7 horas da manhã. A gente tem que ter esse policiamento, que senão se vira, como eu falei, um muro de lamentação, um lugar só pra ficar falando sobre o problema. E no E final aí das tudo contas... se torna uma bola de neve, Exato. tudo é cansativo. Aí o casamento é cansativo, o trabalho é cansativo, a família é cansativo. E aí acabou a motivação, onde acabou o deveria foco, estar sendo acabou teu tudo. refúgio, tá sendo mais um lugar de... Exatamente. Exato. Entender a função de cada área, né? Uhum. Área de trabalho, área de ser produtiva. A área do casamento é a área de desfrutar, de amar, de, né, ser Exato. protegido. A área com os filhos, a hora de ensinar, brincar, enfim, entender cada função de cada momento. Exatamente. Acho que esse é o maior segredo. Sim, e falando de empresa agora, Uhum. né? Para manter a produtividade da empresa, para gerar resultados, para crescer, para acelerar, qual a importância de delegar? Como que Ai, isso Deus. afeta, né? A gente sabe que delegar é importante, Muito. né? Mas assim, como fazer isso da maneira correta que vai trazer os resultados que a gente gostaria? Vamos ver quem.
Eu vou ainda mais fundo, Grazi. Ela já sabe mais que eu, porque eu ainda não tenho funcionários, né? Então assim, eu vou te usar o meu exemplo. Eu não tive, obviamente, hoje nós delegamos para pessoas dentro da nossa empresa, mas antes de delegar para pessoas na minha empresa, eu tive que delegar papéis que eu queria fazer dentro de casa. Então, como eu falei, eu queria ser a esposa, a mãe, fazer o melhor almoço, lavar o melhor banheiro. Então, assim, eu tive que delegar. Então, eu tive que parar um momento e falar, ok, essa hora que eu tô aqui lavando o banheiro, fazendo uma coisa ou outra, eu poderia estar produzindo. Isso aqui poderia estar trazendo mais lucro, enfim, baseado na minha meta. Então, antes de delegar essa parte de empresa, eu tive que aprender a delegar isso. Semana passada, nós contratamos uma babá, porque eu cheguei nesse ponto mesmo de chegar e falar, eu preciso delegar, pelo menos a parte da tarde. A parte da manhã eu não abro mão de estar com meus filhos, porém, à tarde eu preciso trabalhar. Eu preciso estar 100% focada nisso. Então, eu acho que nós, mulheres, principalmente, a gente tem que começar pelo básico. Delegar aquilo que a gente quer fazer em casa, muito. Que a gente quer abraçar sempre Abraçar tudo, o mundo, né? porque é fato. Se eu usaria muitas vezes as suas horas, e eu usava, fazendo tarefas domésticas, né? Ficando ali um tempo. E depois você não tem energia. Às vezes você tem até tempo pra fazer as coisas da sua empresa, você não tem energia. E vai fazer como? Então eu vou mais nesse fundo. Então você delega o que ali tá te tomando um tempo maior, um tempo de produtividade, depois você começa a delegar. Não existe eu presa, né? Então assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Se você tá fazendo, tudo tá errado. Você tá gastando... Tem muita gente romantizando isso, né? Exato. Trazendo como se... Você tá fazendo tudo errado. Então, assim, você quer crescer? É inevitável que você cresça quando você começa a delegar. Show. Porque você vai começar a focar em coisas que você é boa. Eu não posso focar em câmera, em áudio. Meu marido foca nisso, porque eu não sou boa nisso. Eu posso gastar meu tempo ali. Eu sou boa na frente da câmera, mentorando minhas alunas. Então, assim, eu não posso ficar gastando meu tempo com outras coisas que não é a minha expertise. Então, assim, é inevitável também que se você não delega, vai chegar um momento que você vai dar uma estacionada. Show. Eu, no meu caso, não tenho funcionário, mas como eu tenho sócia, a gente trabalha muito isso, a gente trabalha muito bem. O meu papel lá na loja é a parte mais da aparência, né? Que é provar, fazer combinação, fazer as fotos. Porém, o que acontecia muito no começo, eu chegava, às vezes, eu ficava organizando a loja, porque eu gosto de loja arrumada, loja limpa, loja cheirosa. Então, eu focava primeiro na organização, e aí quando eu ia trabalhar a imagem, que é o que vende, que era postar as roupas, as fotos das peças, acabou o tempo. E eu já tava suada, cansada, descabelada. Sem energia. Zero energia. Então, Não dá pra fazer fotos descabeladas, né? Não, eu ficava acabada, né? Então, daí a gente combinou, assim, como ela já é mais tímida, ela é mais administrativa, né? Tanto que ela é estilista e tal. Então, ela cuida da parte da organização da loja, eu chego, eu monto tudo, organizo, bato foto, daí eu já tô animada, porque daí eu acabei de chegar, acabei de ver, a minha mente tá limpa pra criar combinações. Pra fazer aquilo que tu é bom em fazer. Dá certo. Então, querendo ou não, também saber dividir, saber o que tu é bom, o que tu vai fazer. E dentro do lar também é a mesma coisa. Entendeu? Que a gente também não faz tudo, né, gente? Cada pessoa tem um papel pra uma coisa. Tanto numa empresa, numa loja com sociedade, num casamento, homem e mulher, cada um tem uma parte pra fazer, né? Nossa, gente, nosso bate-papo tá demais. Não, eu acho que a gente vai a tarde inteira. E olha como isso... A gente falou muitas coisas aqui, até muito básicas, né? A gente começou falando disso, Eu não comi. mas como, apesar de ser muito básico, é essencial. Sim. E como a gente começou falando, né? Se a gente negligencia o que é essencial, não tem como ter resultado. Eu sou uma pessoa que eu amo muito estudar histórias de pessoas que tiveram sucesso. Né? Eu não tenho histórico familiar, né? Não tenho família empreendedora. Eu aprendi assim, lendo, aprendendo, estudando. Buscando inspirações. E uma coisa que eu observei em todas as pessoas de sucesso é essas coisas básicas que a gente tá falando aqui. E aí depois vem as outras coisas. Então, isso que a gente falou é essencial. Se você que tá assistindo, tá gostando, comenta aí pra gente. Fala aí o que é mais... qual foi o melhor insight? O que mais vai fazer a diferença na tua chave. vida? Com certeza. E uma das coisas que hoje, né, é a bandeira que eu levanto, é o que eu acredito, é o que me faz, o meu motivo para a ação. É incentivar mulheres a empreender para fazer a diferença através do seu negócio. Então, hoje a gente tá falando de produtividade feminina justamente para isso, para que eu possa realmente ter resultados e os meus resultados se tornem inspiração para outras pessoas. Então, não adianta eu querer ser inspiração, eu querer fazer a diferença no mundo, se eu não estou bem, se eu não estou buscando isso, se eu não estou entendendo o que é essencial e o que é básico. Então, pra gente finalizar, eu queria que vocês pensassem assim, ó, vamos imaginar que aqui tem 10 milhões de empresárias assistindo
todas querendo fazer diferença no mundo, todas querendo empreender, todas querendo resultados que a gente quer, e a gente incentiva isso também. Só que nenhum resultado vale a pena se você negligenciar a tua saúde, tua família, né? Exatamente. Enfim, mas a gente quer. Então, um conselho pra vocês, pra essas mulheres que querem ter resultado, querem acelerar e querem fazer diferença no mundo. Se tem algo que eu sempre trago pra inspirar qualquer pessoa, é entender. Quando falou de armadura, assim, a Grazi trouxe nós duas, eu vejo como muitas coisas que tu conecta com o que eu falo, e como é maravilhoso. Foi Eu nem intencional. conhecia ela. Sério, assim, eu fiquei impressionada. Gente, parece que ela tá lendo o que eu escrevi aqui, ó. Mas a única forma da gente, né, entender que a vida é uma batalha. É uma guerra todo santo dia. E a gente precisa usar a nossa armadura. Mas qual armadura? Primeiro, a armadura da alma, do corpo e do espírito. Que é ser revestida na mente, entender que a gente não pode se comparar, que a gente é única, bloquear coisas que não nos fazem bem, revestir o nosso coração, porque a gente sempre vai ter a pessoa que não gosta, sempre a pessoa que critica, que vai querer derrubar. A batalha é isso, é pessoas o tempo inteiro querendo te derrubar e, claro, um povo junto também tentando vencer. E se revestindo internamente, entender que tem que se revestir externamente também, porque você não vai para uma batalha exposta, né? Você precisa trabalhar a sua imagem. Então, eu sempre falo muito isso, se revestir internamente e automaticamente externamente, porque todo dia você vai ter um leão pra enfrentar. E tem muito leão sobrando aí, porque tem gente que não tá matando leão, né? Mas todo dia você vai enfrentar e você precisa estar pronta, internamente e externamente. Esse é o único jeito de vencer a batalha da vida e, claro, usar todas as ferramentas, né? Todas as espadas possíveis, investimentos, imagem, a liderança, aquilo que você precisa melhorar, aperfeiçoar para continuar até o dia, né? Que, enfim, a gente deixar o nosso legado aqui, né? Ninguém deixa um legado, ninguém deixa uma história se não tiver vencido uma batalha na vida. Exato. Acho que é isso. Eu Muito acho bom. muito que, né, usando o que eu sempre falo, a questão de se liderar. Eu trago, né, eu sou mentora de produtividade, então eu tô sempre trazendo para a parte mais prática. Eu acho que, e nasceu disso, assim, nasceu da minha experiência de entender que antes de liderar alguém, antes de liderar uma empresa, eu tenho que me liderar. Isso em tudo. Eu tenho que liderar sobre mim, eu tenho que entender que eu não vou ter o boss ali, o chefe toda hora me falando o que eu tenho que fazer. E só consegue ser empreendedor e empresário quem consegue se liderar. Sim. Quem consegue se colocar no motivo da ação. De entender todos os dias o porquê você faz e para quem principalmente você faz. Sabe? Porque todos os dias, é como a já falou, vai ter um leão pra matar. Todos os dias você vai estar ali, vai ter uma casa pra gerenciar. E se você não sabe se liderar, você não consegue liderar mais nada. Como a gente falou, é o óbvio, né? Você tem que estar bem pra você conseguir fazer. Quem não controla a si mesmo, não controla nada. Não controla nada. Então, assim, aprenda a se liderar. Aprenda, obviamente, se conhecendo, não se cobrando em tudo, mas não usando também a nossa fala pra não, então não vou fazer mais nada. A gente não pode, como eu falei, ficar do extremo. Sim. Venha pro meio, mas aprenda a se liderar. Aprenda a se conhecer, como eu falei, a ver quais dias você precisa, às vezes, fazer esse gerenciamento de tarefas, esse gerenciamento de não tô me sentindo muito bem hoje, vou deixar isso pra amanhã e vou fazer outras coisas hoje. Enfim, aprender a se liderar, porque no final das contas, a empresária é você com você mesma, é você e seus resultados. Uma vez que você tá trabalhando CLT, você tá trabalhando pra outra pessoa, você tem a pessoa ali que te cobra, que vai, cadê? Sabe, eu quero resultado. Agora, quando passa pra gente que tem que cobrar resultado de nós mesmas, né? Tem que fazer. Então, assim, se lidere, aprenda a se liderar, seja através da produtividade, seja através de entender como fazer e parar de negligenciar o óbvio, ou como que ela falou, cuidando do biológico, psicológico e transcendente, que é muito importante. E antes da gente finalizar, hoje eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Bora lá. E nós temos algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Ó, pra Jéssica, essa aqui. Oh my God. Jéssica, quais são as peças-chave para qualquer estilo? Uau, a pessoa já quer construir aqui agora. Entrega o ouro, Jéssica. Completa. Brincadeira, inclusive eu tenho um post sobre isso. Tem coisas que são atemporais, peças atemporais, que é uma boa calça jeans. Eu falo que, né, o jeans, ele tem um baixo valor visual, mas todo mundo tem que ter uma calça jeans para um momento de lazer. Uma boa camisa branca, de qualidade, que não seja transparente, que tenha uma modelagem bonita, que tenha um tecido bom, um bom blazer para momentos mais sofisticados, quem sabe uma sandália neutra,
básica que toda mulher tem que ter porque entra em qualquer look. Um tênisinho pra quem gosta de algo mais confortável, um tênisinho branco, liso, sem muitos enfeites. Então assim, ó, essas peças-chaves, elas vão casar com todas as outras do armário. Hoje, inclusive, o que eu sofro muito na minha consultoria com as minhas clientes é que eu chego no armário e tem peças desconexas. Uma blusa que não combina com uma calça, o vestido que não faz nem sentido na beleza dela, o blazer que é mal acabado, com tecido ruim. Então, gente, peças tem que ser, pelo menos metade do armário tem que ser atemporal, para que ele combine com qualquer outra nova aquisição e que entre em qualquer estilo. E principalmente que seja do gosto pessoal, né? Uma camisa branca do gosto que a pessoa tem. Não vai lá comprar uma camisa manga bufante, linda, maravilhosa, mas ela às vezes não é o estilo da pessoa. Então, essas peças-chave, um bom vestidinho preto básico também. Acho que é isso, não precisa muito. E tudo isso casa depois e combina. E ainda multiplica as combinações no armário. Ah, muito bom. Agora pra Maia, vamos lá. Ah, mas antes deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Se quiser mais completo, né? A Jéssica tem a consultoria dela também, né? Vamos lá, me chama no direct, vamos conversar. Vamos fazer o serviço completo, né? Vamos valorizar essa mulherada aí? Vamos ganhar mais dinheiro? Vamos lá. Mai, como você se sente ajudando a transformar a vida de tantas pessoas? Uau, essa Gente, pergunta já me fizeram essa pergunta e eu não soube responder. Eu não sei responder, eu acho que... Gente, é incrível assim, né? É incrível a quantidade de depoimento, a quantidade de... Sabe, das coisas triviais. Mas eu consigo hoje valorizar mais a minha família, que um dos meus valores, vocês vão ver que eu tô sempre batendo nisso, um dos meus valores é a família. Ou eu consegui mudar uma coisa, consegui acordar um pouco mais cedo. Então, assim, pra mim, é muito gratificante pelo trabalho que eu faço e de onde eu vim, né? De onde eu comecei, da minha história toda. Então, assim, isso é incrível. O que eu posso falar é incrível. É ver tantas mulheres, tantos depoimentos que eu recebo diariamente no Instagram, no YouTube, enfim. É incrível. Eu só agradeço, né, pela oportunidade que elas me dão de ajudá-las com a minha experiência e com aquilo que eu passei. Muito bom. Agora eu vou emendar a pergunta para as duas, tá? Como que vocês descobriram? Qual foi, assim, o start, assim, a paixão pelo que vocês fazem hoje? Quando que foi que, tipo assim, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer? Bom, gente, no meu caso, foi mais a necessidade, né? Como eu tenho vários irmãos, que é coisa que a gente não vê muito hoje, né? A mãe não podia comprar as roupas da modinha pra mim. Então, o que eu fazia? Eu customizava as minhas peças, né? Eu transformava uma saia em vestido, depois um vestido numa blusa. E assim eu fui ganhando um destaque, não por beleza, linda, maravilhosa. Porque meu apelido até era Betty a Feia no ensino médio. Mas eu era diferente. E automaticamente fui trazendo isso na adolescência, na juventude, e muitas pessoas olhavam pra mim na volta e diziam, ai, já tu se veste diferente, como tu é estilosa, e eu fui começando a observar que, tem algo aí, mas eu sou a Betty a Feia, eu sou insegura, então primeiramente eu trabalhei Deus no meu coração, a minha identidade, quem eu era, e depois as habilidades que a própria necessidade, a vida tinha me dado. Né, que a gente fala que Deus entrega talento pra todo mundo, né? Pra mulher eu acho que Deus entrega vários. Então eu percebi que eu tinha habilidade pra isso. E aí, o que eu fiz? Me especializei, eu fiz design de moda porque muitas pessoas diziam que eu tinha que fazer. Porque eu vou fazer design de moda. Eu não tenho, eu nem sou bonita, eu nem me visto tão bem assim. Mas eu era diferente. Então, eu decidi agarrar essa verdade, entender que Deus havia falado através das pessoas isso pra mim. Então, eu fui lá, fiz, e hoje eu vivo disso, o que é uma grande vitória pra mim, porque eu pensei que até então eu ia me formar, viver num trabalho pro resto da vida, e hoje eu faço o meu salário através da consultoria, e o mais lindo é ver mulheres, e maridos às vezes que mandam mensagem, o que tu fez com a minha esposa, que ela é outra pessoa, porque a imagem é de dentro pra fora, né, então isso também restaura a identidade, a autenticidade, casamento, vida profissional, então eu vejo que, na verdade, a necessidade me fez chegar nisso, e muito entender que Deus tinha me dado esse talento, né? E eu não podia jogar fora, eu precisava fazer alguma coisa. Muito bom. Eu acredito que o nosso propósito, ele deixa pistas, assim, sabe? Eu hoje tô ali mentorando mulheres, trazendo elas para essa questão de seja mais produtiva, sabe? Tenha hábitos melhores, enfim, não só isso, mas desenvolvimento pessoal por completo. E eu lembro na minha adolescência que eu sempre fui aquela pessoa que a amiga corria para pedir um conselho. Sempre fui aquela pessoa que meu marido, ele falava muito e eu acho que vale muito também de você estar cercada de pessoas que vejam um potencial em você que muitas vezes você não vê. Meu marido, ele sempre falava pra mim, você vai ser uma grande mulher, você é uma mulher muito visionária, você vai ser uma mulher muito grande. E às vezes, por hora, eu não percebia isso, sabe? Então assim, hoje, tudo que eu faço, eu vejo que teve em determinadas épocas da minha vida sempre muito presente. Então era amiga que, eu escolhi você pra falar disso comigo, eu escolhi você pra me dar um conselho sobre isso. Então tudo isso estava ali, sabe? A forma que eu falava, eu lembro que muitas vezes nós estávamos em conversas
com os nossos amigos quando morávamos ainda na Inglaterra. E depois que eles iam embora, meu marido falava, você precisa falar disso. Sabe, você tá falando você precisa falar disso aqui, ó, é isso aqui que quando você começa a falar, as pessoas param pra te ouvir, você tem um jeito de tocar as pessoas, você vai negligenciando, você acha que não, é comum, é normal. Já tinha uma autoridade. Já tinha uma autoridade, sabe? Então, assim, eu acho que o seu propósito, ele vai te dando umas pistas. Você tem que só estar com os ouvidos sensíveis pra escutar, né? E entender que, de fato, você é única. Em você tem coisas que, como a Jéssica falou, eu não podia ter enterrado meu talento, né? E eu também, eu passei por isso. Eu não podia, até quando eu enterraria o meu talento de estar... eu percebo que eu consigo transformar a vida das pessoas, às vezes numa conversa, às vezes numa palavra. E por que eu tô enterrando isso? Então, eu acho que o sucesso ali, aquilo que você foi chamada pra fazer, te deixa pistas. Deus não colocaria uma coisa tão grande na sua mão, sabe? Aquela coisa, não, você que descubra. Tem uma pista ou outra ali que você vai... Se você estiver aberta e sensível a observar, você vai conseguir encontrar com toda certeza. Muito bom. Isso que você falou é muito importante. Estar aberta, porque eu tenho muitas clientes que me procuram nesse sentido, assim... Grazi, as pessoas falam que eu ensino, que eu tô ajudando e tal, mas eu não consigo ver como que a minha história vai ajudar tantas pessoas. Eu não consigo ver como que eu vou criar algo que vai ajudar outras pessoas. E aí é onde a gente trabalha muito mais a mentalidade para mostrar que é possível e depois algumas técnicas, né? Então, isso é essencial. Bom. A gente vai fechar com chave de ouro falando muito de intencionalidade. Uma das coisas de ser intencional é escolher as pessoas que vão se sentar na sua mesa para conversar, que vão influenciar em você, nas suas atitudes, nos seus resultados, né? Então eu quero agradecer vocês por vocês aceitarem o convite. E eu trouxe um presente pra vocês. Ai, meu Deus! Presente lá da Editora Legado, gente. Ai, que linda. Patrocinadora oficial aqui do Grazi, obrigada, meu Deus. Legado Delas Cast. Ficou surpreendida, né? Que linda. Viu? A gente faz coisa pros outros, né? E o universo, Deus, né? Sempre nos retribui. Obrigada. De verdade, gente. Obrigada. Isso pra mim é realmente muito, muito bacana a gente poder estar aqui contribuindo com outras mulheres que talvez estava lá estagnada ou já querendo acelerar e não sabendo por onde começar. Não é fácil, mas é simples. Não vamos dizer que é fácil, né? Porque sempre tem desafios. Sim. Mas é simples. Veja como um arroz com feijão bem temperadinho, bem feitinho, com muito amor e muito carinho, dá certo, funciona, né? Tem nutrientes e vai fazer você crescer e acelerar. Eu vou finalizar com uma frase que eu amo muito, sempre falo, que é: independente do tempo que você viva, o que importa é a marca que você deixa no mundo. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi mais um Legado Delas Cast e eu te vejo no próximo episódio.